as circunstâncias. Ele diz que estes homens, sendo simples, mas eles não abriam mão na batalha. Eles enfrentavam e na batalha se esforçavam. Da fraqueza tiravam força. Homens que fechavam boca de leões e apagavam a força do fogo. Ele diz que por esta adoração estes homens escapavam do fio da espada e ainda glorificavam a Deus. Ele diz que por esta mesma adoração estes homens não tinham apartamento na época dele, nem morava em condomínio, mas mesmo assim, morando nas cavernas, nos buracos da terra, eles não paravam de adorar a Deus por meio da fé. Eles não tinham sapato luxuoso, ele não usava terno da Tommy nem da Ralph Lauren, era vestido de pele de carneiro e de ovelha. E ele diz: muitos deles foram esbufeteados, cerrados pelo meio, maltratados e folados vivos, mas não desistiam. Eram homens que adorava, que ele diz que o mundo não era digno desses homens pisando na terra. Olha o que é que ele diz. Ele diz que estes homens, por meio da fé, esta geração da madrugada, mesmo assim, ela não desistiu de adorar, e pela fé eles alcançaram bom testemunho diante de Deus. Portanto, o texto diz que os trabalhadores da madrugada, a geração da madrugada, mesmo alcançando bom testemunho diante de Deus, ainda não entraram na promessa. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus não permitiu que eles entrassem sem a gente, sem uma geração futura, porque Deus tinha coisa maior e melhores para a nossa geração. Então os trabalhadores da madrugada, veja que o último trabalhador da madrugada se chama Malaquias, na base do Antigo Testamento, e Malaquias termina a profecia dele, anunciando que o sol ia nascer, viria dias de ajuste e de conserto. Olha o que é que ele diz no capítulo 4: o dia do Senhor virá, e ele virá terrivelmente. Ele virá como um fogo devorador. Que todo que comete a soberba e a iniquidade será queimado feito palha. Ele virá como lavandeiro, ele limpará toda a imundícia e deixará tudo limpo. Mas ele diz: mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele vem trazendo salvação debaixo das suas asas. Termina o horário da madrugada. Acharam que Deus tinha desistido do ser humano. O sistema era cruel, era esse sistema. Agora entra 400 anos sem Deus falar, sem Deus falar alguma coisa. Nesses 400 anos, sem Deus se manifestar a Israel. Então agora acontece coisas extraordinárias. Deus no silêncio continua trabalhando, aproveitando para o sol nascer. Então a Bíblia diz, e a história enriquece, que neste período de silêncio intestamentário de 400 anos, a coisa mudou no mundo antigo. O Império Grego Macedônio, liderado por Alexandre o Grande, ele helenizou todo o mundo antigo. Haja vista que Alexandre foi um grande conquistador, e como agora o grego, a língua principal de todo mundo. Mas agora Deus trabalha no berço cultural através de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande heleniza todo aquele mundo com a língua grega, então vem o Império Romano, o mais forte império que já existiu. O Império Romano subjuga o Império Grego Macedônio no momento do silêncio entre a madrugada e o nascer do sol. Porém, agora os romanos subjugam o Grego Macedônio e liberta das guerras, porque as guerras eram constantes, e por meio da Pax Romana a paz estabeleceu. Quando a paz reinava, quando o mundo estava calmo, agora acontece algo surpreendente. O dono da vinha sai à terceira hora, o horário de 6 às 9 da manhã. E quem é que aparece? Agora Deus resolve começar o reconhecimento. A Bíblia diz que apareceu no YouTube um certo pregador, apareceu no Facebook um certo pregador. Não, a Bíblia diz que apareceu no deserto da Judeia João Batista pregando o evangelho de arrependimento. João Batista
Batista entra dizendo: arrependei-vos e creide no Evangelho, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Aqueles que não produzirem frutos dignos de arrependimentos serão cortados e jogados no fogo. João Batista entra no anonimato, e é nesta última hora, quem crê comigo que Deus não depende de modernidade, de YouTube, de Facebook, quem crê comigo que Deus ainda levanta uma geração no meio do deserto para fazer a diferença. Então João Batista entra. Imagina, se fosse Genival Bento, eu queria começar dentro de Jerusalém, que era o centro religioso. Eu queria começar num contexto favorável da Judeia. Agora João Batista começa no deserto. Amados, a unção é quem faz a diferença. Ora, João Batista pregava no deserto, descalço. O sandália era de couro, não tinha sapato brilhoso. O terno era raquinho, era feito de pele de animal, um cinto de ouro. Ele pregava com tanta autoridade que agora ele impacta o palácio e o sistema. Então, dentro deste contexto, as pessoas eram quem saía de Jerusalém por causa de um adorador que estava pregando no deserto. A adoração a Deus faz isso, ela faz a comunidade sair da cidade para ir para o deserto. E quando as pessoas chegavam no deserto, já chegavam clamando. Aí ele gritava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E as pessoas acreditavam e eram batizadas por ele no Rio Jordão. Aí o sistema disse: vamos acabar com ele, vamos acabar, vamos tirar, porque neste meio de 400 anos os irmãos hão de convir que agora levantou-se um grupo forte dentro dos judeus, chamado de fariseus. Era o mais alto grupo intelectual de elite do povo de Deus. Foram os fariseus, formados de gente graúda, formada de personalidade do conhecimento. Criaram a lei oral, o Talmud. Eles agora defendiam a lei escrita e a lei oral. A lei oral era que os fariseus ensinavam as tradições ao povo de Israel. O que eu acho lindo é que a história diz que agora cada mestre deste tinha um talmidim. O que é um talmidim? Um discípulo. Diz a história que em todo Israel a criança começava a estudar com 6 anos de idade acerca da lei de Deus. Era a escola primária. Então durante 4 anos a criança era catequizada acerca dos 5 livros de Moisés, a Torá ou Pentateuco. Quando completava 10 anos, a criança já tinha decorada os 5 livros da lei. Agora havia uma seleção, só os inteligentes continuavam, e aqueles que não tinham perspectiva voltavam para casa para aprender uma profissão da família. Agora os inteligentes estudavam de 10 a 14, estudavam agora em forma de decorar os livros históricos, proféticos e os livros de sabedoria. Quando eles completavam 15, 14 anos, eles já tinham decorados os 5 livros da lei e estes outros que eu mencionei. Aí havia outra seleção, do 14 aos 15, era quem que chamava os talmudinhos, porque agora cada líder, cada rabi dos fariseus tinha um grupo de talmidim, de discípulos, de seguidores. Havia um dito em Israel que as pessoas diziam para os talmudinhos, para os pequenos discípulos: vocês têm que se cobrir com a poeira dos pés dos vossos discípulos, do vosso rabi, do vosso mestre. Isso implica dizer, cada talmudim tinha que olhar o que o seu mestre fazia, dizia e o que ele se comportava, não para fazer o que eles faziam, mas para ser um deles. Então foi neste contexto que agora João Batista é preso, o ignorante, ele é preso e o rei decapita ele. Agora vem Jesus. A Bíblia diz que neste horário da 3ª hora, em uma linhagem cronológica dos acontecimentos, aí a Bíblia diz que quando Jesus soube que João estava preso, ele começa a pregar o evangelho. E olha que Jesus começa com 29 anos, ele já tinha passado por todo este treinamento e esta leitura, ou seja, Jesus já
despertou. Quando ele completou 10 anos, ele já tinha a lei decorada como judeu. Ele foi selecionado como inteligente e continuou. O que chamou a atenção, o que ele fez que nenhum fez,